Deus, graças a Pai, vocês estão bem? Podem assentar, glória a Deus. Aleluia. Você pode pôr a minha apresentação aí, deixa lá no comecinho, Kaique. Irmãos, nós estamos continuando a tratar sobre aliança de sangue. E na quinta-feira foi um tema muito voltado à ceia do Senhor. Nós falamos bastante sobre a ceia, o que significa. Como a Sazinha falou aqui, acho que foi muito bom. Foi bênção. Mas esse livro que a gente está seguindo do D.W. Kenyon, ele continua a falar sobre a aliança de sangue. E a gente ainda vai, como eu falei, a gente vai adentrar agora o mês de outubro. Já estamos adentrando ainda com esse tema, tá bom? Eu fico um pouco preocupado com a quantidade de coisas boas que você perde por não estar. Essa é uma das matérias, eu acredito, as matérias ou os assuntos que seria mais importante para a igreja atual. Porque através da aliança de sangue você compreende justiça, você compreende graça, você compreende uma série de coisas. E como Deus foi misericordioso e gracioso comigo, eu vou ser misericordioso e gracioso com você. Eu vou disponibilizar esse material, todos os esboços que eu fiz, eu vou disponibilizar no grupo da igreja, para pelo menos você olhar lá. A sua fé só vai conseguir ir até onde você conhece. Tá bom? Vou falar de novo para ficar bem gravado no seu coração. A sua fé só vai até onde vai o seu conhecimento. Se o teu conhecimento for além, a sua fé chega aonde está o conhecimento. Entende? Então a gente precisa mergulhar nisso aí, tá bom? Hoje nós vamos então falar sobre o sacrifício de Abraão, o que significou, as bênçãos que nos trouxe, as implicações positivas que trouxe para o reino de Deus e para a igreja também. E eu creio que vai ser muito bom também. Feche seus olhos mais uma vez, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Faça essa oração aí. Pai, muito obrigado pela Tua boa mão sobre nossas vidas, Senhor. Tua graça, de fato, nunca nos falha, nunca tem falhado, nunca vai falhar. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos levado a um conhecimento maior, uma consciência maior da Tua presença. Obrigado pelo sangue de Jesus que foi derramado em nosso favor. Obrigado pelo sangue que foi derramado em nosso favor, ao ponto de a gente poder hoje confiar. E a gente poder confiar hoje na Tua graça, saber que nós somos e podemos ser ousados para adentrar no Santo dos Santos, porque tem graça e tem favor, qualquer momento que a gente precisar, Senhor. Muito obrigado pela Tua igreja, obrigado pelo crescimento. Nós queremos Te consagrar essa manhã, como já estamos fazendo, e logo mais vamos celebrar com muita alegria e entendimento a ceia do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Está preparado? Está preparado? Amém. Irmãos, o episódio, eu pus uma figura aí para inspirar você, só para a gente começar. O episódio do sacrifício de Abraão. O sacrifício que Abraão foi desafiado a fazer por Deus para entregar o seu único filho. Na verdade, ele tinha já Ismael, né? Mas o filho da promessa, Isaac, não é? Então, Isaac, ele é oferecido. Deus pede, fala assim: olha, me dê o seu filho, o seu único filho, oferece em holocausto para mim. A gente precisa entender que esse sacrifício de Isaac é um dos pontos mais culminantes, mais importantes, quando a gente fala na revelação, quando a gente fala sobre a revelação da aliança de sangue no Antigo Testamento, tá certo? Abraão, ele foi desafiado, e a qualidade da fé de Abraão, ela foi colocada num destaque, ao ponto de dizer que Abraão foi justificado pela sua fé, por crer em Deus, confiar plenamente em Deus, amém?
E quando nós vemos esse momento que ele é desafiado a entregar o seu filho, olha só, um filho da promessa, não é? Deus prometendo que coisas viriam, que aconteceriam. E quando ele tem o seu filho, ele é desafiado a entregar em holocausto. Uma curiosidade aqui, quando a gente estuda um pouco sobre a idade dos personagens bíblicos, a gente acaba imaginando, né? Sem estudar, a gente acaba imaginando que Isaac era uma criança, um menino pequeno. Mas existe entre os judeus, existe um consenso, calculando-se quando Sara teve Isaac, e os tempos bíblicos, não dá para calcular de uma forma muito perfeita, mas acredita-se que Isaac tivesse, pasme, 37 anos. Acredita-se, entre os judeus eles falam isso. Entre os cristãos evangélicos, estudiosos, eles acreditam que ele tivesse entre 15 até 22 anos. Eles dão uma margem grande para você ter uma ideia. Mas os judeus acreditam que ele tivesse 37 anos. Então eu queria só que você imaginasse. Isaac estava sabendo muito bem o que ia acontecer, não estava? O que você acha? A gente às vezes vê a figura, né? Um menino cresceu obediente. O pai não falou claramente o que ia acontecer. Mas ele disse assim para os conservos: nós vamos subir para o monte, só que a gente vai voltar. Ele fala profeticamente que eles iriam voltar. Então eu acredito que a Bíblia fala que Isaac, ele que carrega a lenha do sacrifício. Então não podia ser uma criança, concorda comigo? Pensa comigo, uma criança ela não conseguiria carregar. Ela ia carregar um pouquinho, pai, não aguento mais. Já era um homem, já era alguém com pelo menos uma força considerável. E é interessante que a Bíblia ela não fala de alguma resistência de Isaac. Ô pai, você está louco? Você vai me matar? Por que você me colocou aqui no altar? Não é? Por que você está levantando essa adaga? A gente imagina uma série de coisas, né? Os olhos vendados, ou ele fechando os olhos da criança. Da criança não, do menino, né? Então você consegue imaginar que talvez, muito provavelmente, Isaac até já perceberia que ele seria o sacrifício. Ele confiava no pai dele, que alguma coisa de bom iria acontecer naquele momento. Mas esse momento, então, irmãos, ele não é apenas um momento da prova da fé de Abraão, mas ele é um ato profundamente profético. A gente vai entender por quê. É um momento muito profético que vai apontar diretamente para a obra de Cristo. Diretamente para a obra de Cristo. Aí eu quero já lhe mostrar uma outra figura, só para você, só para te inspirar aí, ó. Tá bom? A primeira figura perdeu o tamanho, e a segunda figura, você consegue perceber uma outra pessoa ali? Dá para perceber ali? Isaac era uma tipificação de Jesus, o Jesus que morreria. Isaac, ele levou a própria madeira da lenha, e Jesus levou o madeiro para ser crucificado, né? Mas nós vamos falar isso aí. Então eu quero deixar essa figura só para inspirar você aí e falar um pouquinho aqui, tá bom? Glória a Deus. A gente está falando bastante sobre as alianças, falamos bastante os contextos. Quando você lê Gênesis, você vê que Deus já começa a trazer uma ideia que ele queria firmar aliança com o homem, né? Quando do dilúvio, depois quando a terra é seca e a arca repousa sobre o monte, Deus estabelece uma aliança, não é? Você vai ver uma aliança do arco-íris, deixando bem claro que Deus, ele começava a dar umas amostras que ele queria estabelecer um pacto de proximidade com o homem. Então, o contexto dessa prova de Abraão aí, para a gente entender. Vamos lá. Deus, ele pede a Abraão que ofereça a Isaac, seu filho unigênito, em sacrifício. Como eu disse, não é um simples ato de obediência, mas é uma exigência ligada à aliança que o próprio Deus havia
feito com ele. Eu quero dizer a você, quando nós estamos em aliança com Deus, nós precisamos ser obedientes a ele. Amém? A aliança, ela cobra isso da nossa parte. É o nosso dever, é a nossa parte, é a nossa responsabilidade. Devemos ser obedientes, não desobedientes. Devemos obedecer a palavra, fazer a vontade dele. Amém? Então, você vê aqui que Abraão, por sua obediência, ele estabelece o quê? Ele estabelece uma legalidade para Deus também ser generoso lá na frente e doar o seu filho. Eu sei que você já conhece a história. Na hora final, quando ele levanta o cutelo para ferir o menino, o anjo do Senhor brada de uma forma muito alta: pode parar, já sei que você é fiel. É tão bom quando Deus lhe prova só para conhecer o seu coração. Muitas vezes Deus faz isso conosco, a gente precisa estar atento. Ele quer ver a nossa fidelidade. A prova não é mais para salvação, você já é salvo, mas ele quer ver a sua fidelidade. Amém, meus irmãos? Então, esse ato de obediência fez toda a diferença para a humanidade. A gente volta um pouquinho, aliás, volta bastante, né? Em Adão, a gente vê que um ato de desobediência feriu toda a humanidade, não é isso? Agora, um ato de obediência de Abraão abençoa toda a humanidade. Olha só, a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão, no sentido de que ele é o nosso pai na fé. Ele que teve, mesmo sem ter o Espírito Santo habitando nele, mesmo sem ainda conhecer a nova aliança, ele já teve o quê? Um ato maravilhoso de fé, uma qualidade, uma prova que venceu, que eu acredito que muitos homens não o fariam, mas Abraão teve a qualidade de honrar a Deus. Amém, meus queridos? Então, naquela época, a prática de oferecer filhos em sacrifício entre os outros povos pagãos era comum. Só para você saber, tá certo? Mas aqui adquire um significado tão diferente, não é? Totalmente diferente, porque trata-se de uma exigência que Deus fez. Uma exigência que Deus fez, no sentido de quê? Do que ele faria futuramente através do seu filho unigênito, entregando o seu filho unigênito. Amém, meus queridos? Eu não sei se você percebe, mas os nossos atos de bondade podem influenciar a nossa geração. Um ato de bondade, um ato de obediência seu pode influenciar os teus filhos. O contrário disso também é verdadeiro. Amém, queridos? Vamos pensar então aqui na questão do peso, o peso dessa ordem divina, não é? Isaac, como eu disse, era o filho da promessa, ele era o herdeiro da aliança. Foi a coisa mais tremenda que aconteceu, porque fisicamente Abraão e Sara não poderiam mais gerar filhos, mas Deus faz um milagre tão tremendo aqui, algo tão maravilhoso. E essa criança, ela foi de fato marcada, não é? Ela foi marcada no sentido de ele é a resposta de uma oração. Ele é o herdeiro da aliança. Ele é o filho da promessa. Então, de fato, Isaac era especial. Às vezes as pessoas perguntam sobre Ismael, não é? Porque Abraão, quando quis ajudar a Deus, não é? Na verdade, Sara e Abraão quiseram ajudar a Deus. Falaram assim, tem a relação lá com a serva, com Agar. O que vai acontecer? Não é? Um menino nasceu. Ismael, é interessante que a Bíblia fala que Deus não desprezou Ismael, não é? Pelo contrário, Abraão, ele sentiu culpa, no sentido de ter desejado ajudar a Deus. Então, de alguma maneira, nas suas orações, ele pedia que Deus não desprezasse a Ismael. E você vai ver no texto bíblico que Deus fala assim, eu não vou desprezar Ismael, eu vou abençoar ele também vai ser próspero, ele vai ter nações, coisas boas vão acontecer com ele, amém? Provando que Deus não faz acepção de pessoas, glória a Deus. Mas a questão aqui era justamente que Isaac era um filho especial. Então a ordem de sacrificar o menino parecia contradizer
tudo aquilo que Deus havia prometido a Abraão. Em algum momento nem fazia sentido. Porque você imagina, Deus me deu um menino, Deus nos deu um menino de uma forma milagrosa. Agora Ele quer ele em sacrifício, não é? Mas você não vai encontrar em nenhum texto na Bíblia Abraão questionando, ou conjecturando, ou tentando achar uma resposta. Pelo contrário, pelo que a gente percebe nos textos, Abraão foi ousado. E Abraão, o que ele fez? A fé de Abraão levou a crer em Deus, que apesar daquele sacrifício iminente, aquele momento que seria triste, não é? Deus poderia fazer o quê? Ressuscitar o menino. Não é isso? Ressuscitar o menino. Se você olhar lá depois em Hebreus, no capítulo 11, você vai ver que Deus, Abraão, tinha convicção que depois de sacrificar o menino, Deus poderia fazer qualquer coisa. Você imagina como a nossa fé pode chegar em lugares altos, irmãos, quando nós não duvidamos do poder de Deus? Quando a gente entende que Deus pode fazer qualquer coisa, Deus pode mudar qualquer situação. Isso nos inspira a obedecer sempre a Deus, porque Deus nunca vai querer o seu mal. Deus não é estraga prazer, Deus não é aquele que joga o balde de água fria nos seus projetos. Pelo contrário, Ele tem o melhor para a sua vida. Ele quer o melhor para a sua vida, amém? Então você precisa fazer o quê? Você precisa crer em Deus. Quando Deus lhe pedir algo, faça sem questionar. Faça. É desconfortável, pastor, não tem problema. Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Amém? Deus quer o meu bem, Deus quer o bem da minha família. Então, Abraão tinha convicção de que Deus poderia ressuscitar o menino depois daquela situação. Então, esse nível de confiança, irmãos, esse nível de confiança absoluta, começou a definir a qualidade da fé de Abraão. Eu queria falar um pouquinho sobre a qualidade da nossa fé. Como está a qualidade da sua fé? Eu sei que você crê, mas em que nível você crê? Como você crê? Você tem uma fé, a gente não pode dizer a fé cega. A gente não pode dizer uma fé cega, como algumas pessoas gostam de dizer, porque a fé, ela enxerga. A fé, ela tem uma visão. Ela não tem essa visão dos olhos biológicos, mas ela tem uma visão daquilo que Deus tem prometido. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Amém? Se Ele prometeu, as promessas que Ele nos deu são verdadeiras, são reais, estão disponíveis para que a gente desfrute. Então você precisa fazer um questionamento. Como está a qualidade da sua fé? Você tem crido verdadeiramente em Deus? E como tem sido a resposta da sua fé? Porque a gente precisa responder com a qualidade. Se a gente tem uma qualidade de fé, precisamos responder. Olha só, Abraão respondeu ao ponto de não questionar a Deus. Você vai ver que esse homem foi exaltado no sentido de que a sua fé o justificou. Amém? Quando a gente pensa no sacrifício como uma linguagem da aliança, a gente vai ver no livro, não é? Quando eu sei que vocês já leram o livro do E.W. Kenyon, você vai perceber que nessa questão do pensamento da aliança, a questão de entregar o próprio filho, entregar o que era mais precioso, é exatamente o nível da qualidade da fé que Deus pede de nós. Ele quer que você dê o seu melhor. Quando Deus lhe pedir algo, Ele não vai lhe pedir algo que está sobrando. Ele vai pedir o seu melhor, aquilo que você considera mais importante. Por quê? Porque a aliança que Ele estabeleceu com nós, ela tem tanta qualidade, ela é tão maravilhosa, ela é tão inquebrantável, ela é eterna. E Deus, Ele diz assim: da minha parte eu vou lhe dar o meu melhor. E você vai dar o seu melhor? Quando Deus estabelece, pois, então, irmãos, uma aliança conosco, Ele estabelece algo que Ele vai dar o seu melhor. João diz: tal qual Jesus é, nós somos neste mundo. Amém? Nós somos considerados, olha que coisa linda, como o irmão mais velho de Jesus. Jesus é o irmão mais velho. Nós somos os irmãos mais novos.
É mais ou menos assim, Jesus estabeleceu o caminho e a Bíblia diz assim, o sacrifício fez com que nós fôssemos colocados no mesmo nível de Jesus. A igreja não entende isso ainda. A igreja evangélica no Brasil não entende, porque acha que é blasfêmia. É Jesus lá. Não, nós estamos no mesmo nível de Jesus. Vocês estão assentados, o texto bíblico diz assim, vocês estão assentados juntamente com Cristo, aonde? Nas regiões celestiais, nos lugares celestiais. Tal qual Jesus é, nós somos. Você precisa entender, Deus deu o seu melhor. Amém? Quando Ele estabelece algo com você, Ele quer o seu melhor. Pensa comigo, você está dando o melhor para Deus? Pergunta aí para você mesmo, retoricamente. Você está dando o seu melhor para Deus? Os seus dias, a semana, você está dando o seu melhor para Deus na semana? Os seus dias de congregar, você concorda que é uma maneira de você mostrar a sua aliança? Você está dando o seu melhor para Deus? A gente precisa fazer esses questionamentos. Então, meus irmãos, de fato, Abraão, ele estava dando a Deus, repare aqui, um direito legal de também oferecer o seu filho num sacrifício futuro, que nos abençoaria e que já nos abençoa a todos nós, amém? Eu sempre falo isso e gosto de falar, a gente precisa tomar cuidado até com as canções que a gente canta. Então, o melhor de Deus não está por vir. Não cante mais isso, porque o melhor de Deus já veio, amém? O melhor de Deus é Jesus. Deus deu o seu melhor. Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna, amém? Então, um direito legal foi estabelecido. Algo foi estabelecido. Uma aliança foi estabelecida na eternidade. E ela veio acontecendo naqueles fatos históricos, onde de fato Jesus estava falando assim, eu vou celebrar uma aliança perfeita com vocês. Ele deu a dica para Noé, ele deu a dica para Adão, ele deu a dica para Noé, depois ele deu a dica para Abraão, não é isso? Olha que coisa linda, e as coisas vêm sido trazidas ao longo da história, ao ponto de você perceber que hoje, tudo o que você precisa já está nas regiões celestiais em Cristo. Ele já estabeleceu com você uma aliança de amor. Irmãos, a cena do Monte Moriá, ela não foi simbólica apenas. Não é um símbolo, mas ela estabeleceu, por assim dizer, uma base jurídica da aliança entre Deus e o homem. Vou falar uma coisa aqui, você não fique escandalizado. Deus pode ficar preso? Você acha que Deus pode ficar preso? Pois eu digo para vocês que Ele pode. Deus, Ele fica preso por suas palavras. Ele não volta atrás em nenhuma palavra. Toda promessa que Ele disse a você, Ele não volta atrás. Uma promessa, uma declaração, algo que aconteceu ou que acontecerá, se Ele disse, Ele vai cumprir. Por isso que eu digo, Deus está preso por suas palavras. Ele não volta atrás. Por isso que eu falei, e esse livro deixa bem muito claro, a base jurídica foi estabelecida. Deus nunca vai voltar atrás na sua aliança. Eu citei aqui na quinta-feira, eu gosto de citar esse texto, falar mais uma vez com vocês. Jesus, ele disse assim, uma vez, está lá nos evangelhos. As ovelhas que o Pai me der, essas virão a mim. E eu, de maneira nenhuma, as lançarei fora. Você percebe a fidelidade? Irmãos, quando a gente fala da aliança de Deus, a fidelidade de Deus é um lugar de descanso. É um lugar até de alegria. É um lugar onde você fala assim, meu Deus, o que eu preciso fazer agora? Deus fala assim, só continua crendo. Aí Deus fala assim, descansa um pouquinho também. Aprenda a descansar. É um lugar de descanso. As promessas de Deus é um lugar de descanso. Não é um lugar mais para você, não existe mais lugar para você ficar atormentado, preocupado.
porque é um lugar que Deus estabeleceu e é um lugar para você ficar alegre. É um lugar para você desenvolver a sua melhor versão. É um lugar para você é, deixar Deus cumprir os propósitos na sua vida. É um lugar de muita bênção, irmãos. Agora pensa comigo, seja fiel naquilo que Deus está te dando. Eu sei que o que damos a Deus não é para salvação, mas Deus se agrada de um coração contrito, aquele que oferta generosamente, aquele que faz generosamente, aquele que ama verdadeiramente. A oferta do seu coração, ela precisa ser compatível com aquilo que Deus deu. Deus lhe deu o melhor. O que você pode fazer? Senhor, a minha vida toda é sua. Pode contar com ela. Amém, meus queridos? Amém. Nós vamos ver então aqui ainda uma verdade, que um substituto. Eu quero que você pense nessa palavra. A igreja evangélica no Brasil entende pouco sobre isso. A palavra substituição, ela é muito significativa. Quando a gente fala de substituição, a gente fala de um substituto. Substituir quer dizer alguém ir no seu lugar. Sim, é uma doutrina. A substituição, por assim dizer, ela é uma doutrina bíblica. Então nós vamos ver que o substituto providenciado por Deus, não é? Quando Abraão, ele sobe, olha que interessante, tem muitas coisas aqui que a gente poderia falar, mas eu tenho que, só tem 20 minutos para terminar, antes da ceia. Vamos lá. Quando Abraão, ele sobe com o seu filho para o sacrifício, e ele diz aos conservos, nós vamos voltar aqui. Você sabe quanto tempo foi a caminhada até lá em cima? 3 dias. Tá bom? Te diz alguma coisa? Te diz alguma coisa? Olha que interessante. E ele diz profeticamente que os dois voltariam. Amém? Voltariam vivos. Olha que coisa linda. Então, quando Abraão, naquele momento, ele ergue o cutelo para sacrificar Isaac, não é? Aí Deus interveio. De que maneira? Ele providenciou e falou, pode parar, eu já sei que você é fiel, tá tudo bem, não machuque o menino. Maravilha. E como que ele intervém? Aí você vai ver que no texto, você precisa ler lá. Vai lá, lê lá Gênesis 22, fica se deliciando lá com Gênesis, é uma maravilha, é gostoso demais. Aí você vai ver que Deus providenciou o quê? Um carneiro que estava preso pelos chifres no arbusto. Aleluia, 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 aleluia. O carneiro era a figura de Jesus. O cordeiro que seria, olha só que interessante, era para Isaac ir. Mas o que aconteceu? Deus levou o carneiro. Não, vai o carneiro. O carneiro, irmãos, o carneiro, ele é o substituto. Ele substituiu literalmente Isaac no altar. Então você precisa perceber, isso é um retrato perfeito da obra de Cristo na cruz. Por quê? Porque Jesus é chamado o Cordeiro de Deus. Certa vez João Batista estava no seu ministério batizando a galera lá e chamando todo mundo de raça de víbora. Eu brinco assim, mas o texto não diz que ele chamava todo mundo, ele chamava os fariseus, né? De raça de víbora, né? Você imagina o pastor vai batizar alguém, vem cá, sua víbora, vou batizar você, vou te afogar aqui. Não vou fazer isso, né? É uma maldade você chamar todo mundo de raça de víbora. Mas ele chamava a galera dos fariseus de raça de víbora, porque tinha um coração duro, não queria saber de Deus. Mas um belo momento ele estava indo batizar o irmão fulano de tal, e ele estava quase mergulhando, de repente ele olha assim para a coluna, aí ele vê Jesus chegando, aí ele larga assim o irmão cai na água, quase se afoga, os irmãos tiram ele lá, depois eu continuo o batismo, aí ele olha assim, ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele pregou, ele falou tanto de Jesus. João Batista foi tanto o precursor, e ele sabia profeticamente. E ele fala da figura que foi lhe dada como revelação, o Cordeiro. E quando ele olha Jesus, ele fala, é esse que eu estava falando para vocês, olha lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque João Batista pregava o batismo do arrependimento. Mas ele dizia assim, mas vai chegar alguém que vai batizar vocês com fogo.
é um batismo muito mais forte. Vocês já precisam se arrependendo, já começar a sair do pecado. Eu já estou preparando o caminho para vocês se entregarem ao Cordeiro. Então a gente precisa entender, Jesus ele é chamado profeticamente do Cordeiro de Deus. Então você vê a figura do carneiro preso, onde Abraão e Isaac podem sacrificar, fazer o sacrifício bonitinho do altar. E quando a gente vê o Cordeiro de Deus, ele seria oferecido para substituir quem? Toda a humanidade. Eu vou falar de novo, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele foi oferecido para substituir toda a humanidade. Por quê? Porque a salvação ela está disponível agora para todo aquele que nele crê. Não tem distinção de grego, de romano, de inteligente, de burro, de rico, de pobre, de homem, mulher. Não tem, não tem. Até o mais burrinho consegue. Não é? Porque é um caminho muito fácil, é simples se entregar a Cristo, não é? Nós precisamos entender e perceber esse momento das nossas vidas. Só que as pessoas não querem, não entendem isso. A gente precisa falar, o Cordeiro morreu, o sangue já foi derramado, já tem graça para você. Amém, meus irmãos? E quando a gente vê, a gente percebe ainda a revelação profética do Calvário, porque o Monte Moriá, justamente onde ocorreu o sacrifício, onde Isaac não foi morto, ele está diretamente ligado ao local onde Cristo seria crucificado séculos depois. Não foi no mesmo lugar, não é como alguns dizem, né? Quando a gente começa a entender, quando você vê as fotos de Israel, por exemplo, você vai ver o cume lá do templo, eles dizem justamente que o cume do Monte Moriá seria aquele pedacinho que é protegido. Inclusive tem uma cerca para visitação e assim por diante. Jesus não foi ali foi o sacrifício profético de Jesus, onde Isaac não morreu, mas o Cordeiro morreu. Próximo dali. Alguns estudiosos, eles vão em alguns detalhes. Eu gosto de detalhes, eu só não posso afirmar porque eu não tenho uma base muito científica, muita pesquisa para falar. Mas próximo dali era onde estava o Gólgota, a caveira, o Monte da Caveira, onde Jesus foi crucificado. Alguns dizem, foi no mesmo monte. Não foi. Mesmo porque pelas leis judaicas precisava ser um lugar separado. E você vai ver que o Monte das Caveiras, onde Jesus foi crucificado, tinha uma rua embaixo. Você pode pesquisar, tá no Google lá, tá bom? E no ano que vem a gente vai fazer uma caravana para Israel. Quem quer ir junto comigo? Tá bom, nós vamos conhecer. Olha, profético, hein? E é de Deus. E o povo passava do lado e olhava a caveira e olhava Cristo e as pessoas que eram crucificadas, porque era humilhante ali. E aquele momento foi muito interessante, porque dizem alguns estudiosos, só para você pensar, não é para ficar emocionado com isso, dizem que do Monte Moriá, onde está a cúpula, onde está protegido, até o Monte das Caveiras, dão exatamente 777 metros. Vai saber se é verdade. Mas eu gostei disso aí. Interessante? 7 te diz alguma coisa? Te diz? Então tá bom. Então diz assim, tá bom? Pesquisa aí, depois você me fala, tá bom? Se existe uma base nisso. Mas que coisa linda, porque daquele momento Jesus estava sendo crucificado, estava sendo exposto para o mundo, e era mais ou menos assim, você não era o rei dos judeus, você não consegue salvar você mesmo, ó o Deus de vocês aí, ó, está sendo exposto lá. Mas é algo muito interessante, porque Abraão, ele teve uma visão antecipada da redenção, da obra da redenção. Você vai ver, por exemplo, em João 8,56, Jesus ele diz assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aleluia. Você imagina você ter um relance de uma obra, você ver o dia e se alegrar? Isaías, como eu disse, né? Isaías escreve tão perfeitamente a respeito de Jesus,
principalmente no momento do martírio de Jesus. Ele só não teve a revelação do nome de Jesus, não é? Eu não sei, se ele orasse em línguas, o Espírito Santo ia revelar, ele ia orar no Yeshua, ia falar alguma coisa, não é? Mas ele nem orava em línguas ainda, porque não tinha o Espírito. Mas olha que interessante, ele teve uma revelação tão perfeita. Mas Abraão, disse Jesus, ele viu o meu dia e se alegrou. Então, meus irmãos, esse evento não foi só uma prova, mas uma revelação profética do que aconteceria na cruz. Quero perguntar a você, você já foi alcançado por essa graça? Você já foi alcançado por esse amor? E por que você está com essa cara de gente triste? De gente que não tem esperança? Cadê os meninos da mídia? Vem aqui um menino da mídia com a foto. Vem, meninos da mídia, com a foto. Ou com a filmadora. Isso, pode vir, Caio. Vem. Vem, pode subir aqui. Você vai tirar uma foto do povo aqui. Pronto. Ah, vocês estão sorrindo agora por quê? Não, é para ficar com a mesma cara. Não, não, gente, não pode. Ele já vai vir aqui, vai tirar uma foto de vocês aqui. Que coisa linda. Vou perguntar de novo, quem já foi alcançado pela graça de Jesus? Sobe aqui, Caio, por favor. Tira a foto desse povo aqui, ó. Daquele povo ali, daquele povo aqui, daquele povo aqui. Glória a Deus. Olha, coisa linda. Vocês estão rindo agora, né? Tão felizes. Agora tira uma foto, ó, daquele povo, pegando um pouquinho da minha orelha aqui, ó, uma foto artística. Consegue? Olha que coisa linda. Aí. A minha orelha tá bonita? Olha. A minha cabeça grande. Aí, maravilha. Tira a foto daquele povo ali, Caio. Isso. É, bonitinho, né? Agora vocês se alegraram, né? Não tem motivo para tristeza. Não tem mais motivo para questionamentos. É um motivo, a nossa vida em Deus, ela está guardada. É uma aliança que nunca vai ser quebrada. Amém, meus irmãos? Então, eu queria te mostrar um pouco, tenho 10 minutos, a profundidade dessa aliança. O ato de Abraão, o ato e a obediência de Abraão, ele selou a seriedade dessa aliança. O ato de Abraão selou a seriedade dessa aliança. Ele não reteve nada de Deus. Posso te dar uma dica? Deus gosta de quem abre o coração. Às vezes a gente não tem muita facilidade de se derramar, de se abrir muito com algumas pessoas. Tem gente que não se abre com ninguém, mas com Deus você pode. Porque Ele é muito mais do que psicólogo. Ele é o bom conselheiro, amém? Ele é o teu Deus, é aquele que te deu a vida. Então a gente pode chegar diante de Deus e derramar o nosso coração. Por isso que eu falo, não retenha nada de Deus, não esconda nada de Deus. Fale até dos seus questionamentos. A Bíblia fala que a gente pode arrazoar, perguntar, Senhor, por que isso está acontecendo? A gente pode fazer isso com Deus. Por quê? Porque na experiência da relação com Deus, Deus quer assim, que a gente não esconda nada. Porque tudo Ele deixou disponível para a gente. Então, como eu disse, isso deu o direito, isso também deu o direito legal de Deus também não reter nada, nenhuma bênção que hoje você tem direito. Eu tenho que te falar, você tem direito, e já está tudo selado, já está tudo escrito. Quando nós não temos, ou não somos, ou não temos sido abençoados, é porque algo está falhando em nossas vidas. Alguma coisa a gente está fazendo pela força própria, alguma coisa a gente não entendeu, mas da parte de Deus, Ele já disponibilizou todas as coisas. Amém, meus irmãos? A entrega de Isaac demonstra que na aliança não pode ter reservas. Você entende essa palavra reserva? Você não pode ter reservas. Pastor, é meu jeito. Não, seu jeito, vírgula. Pois mude o seu jeito. O seu jeito pessoal, a sua personalidade é sua, é algo que Deus lhe deu. Beleza, maravilha. Isso não se muda. Mas pensa comigo, na aliança com Deus, não pode ter reservas. Eu preciso derramar todo o meu coração. Eu preciso dizer, Pai, tudo que é meu pertence a você. Lembra aquilo que o pastor falava, que é uma das trocas mais injustas que houve, né? Porque o que Deus aproveitaria de mim? O que Deus aproveitaria de mim? Eu sei que você fala, pastor, mas Deus nos ama. E é verdade, Deus nos ama. É o ágape, é o amor perfeito. Amém, amém. Mas eu quero dizer, a gente não tem nada.
a gente não tem nada que pudesse oferecer para ter salvação. Mas eu quero dizer, Ele nos amou. E essa é a maior terapia que um homem pode receber para ser curado. Perceber que é amado. É uma convicção de ser amado. Eu poderia dizer para você que não existe mais sentido de uma pessoa ter complexo de inferioridade. Quando ela entende a aliança, ela fala assim, eu sou amado. Eu falo para você, a gente tem que chegar no espelho pela manhã e falar assim, que obra-prima do Senhor, oh, coisa linda de Jesus, oh, que coisa maravilhosa. Não é um hedonismo, mas é entender que Deus nos ama, e Ele nos tirou de lugar de miséria, de lugar de baixa consideração. Ele colocou a gente numa rocha firme. A Bíblia diz que Ele tirou nossos pés de um charco de lodo e colocou os nossos pés num lugar firme. Amém? A Bíblia fala que o tempo todo Ele está nos coroando de glória. Ele está dividindo a sua glória, a sua honra. Olha que coisa linda. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Então na aliança não há reservas. E um último ponto, eu queria dizer que a consolidação desta promessa, após a obediência de Abraão, Deus reafirma de forma solene, como se fosse numa cerimônia, Ele reafirma a sua promessa. Deus vinha prometendo coisas para Abraão ao longo da história. Quando ele se separa de Ló, você vai ver que Deus faz algumas declarações, não importa a terra que você escolher, onde você for eu vou te abençoar, não é? Aparentemente, ele escolheu o melhor. Não, fique em paz. Onde você for, onde tiver a planta dos seus pés, vai ser abençoado. Deus vinha fazendo uma série de promessas, mas depois desse ato de obediência, Deus faz uma declaração solene. Ele diz assim que Ele vai abençoar e multiplicar a descendência dele. E Ele vai fazê-lo pai de muitas nações e abençoar todas as famílias da terra. Eu não sei se você percebe ali. A gente pensa muitas vezes, então Abraão é o pai da fé. Então nós que cremos também somos, por assim dizer, filhos de Abraão. Sim, pai Abraão é pai da fé. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que é pai de todos os que creem. É verdade isso. Mas o que Deus estava falando quando Ele estabeleceu solenemente as promessas a Abraão, Ele estava falando assim, você me deu o direito legal de lá na frente, eu vou entregar o meu filho. E todas as famílias da terra serão abençoadas. Repare, mas você não entendeu ainda. É porque a gente às vezes pensa num contexto de Israel. A gente fala assim, Deus não queria estabelecer uma nação abençoada a partir de Israel? Sim, Ele queria estabelecer povos abençoados a partir da nação de Israel. Mas Deus aqui ele estava muito mais profundo. Não porque antes Ele nos tivesse. É porque aqui Abraão já tem uma maturidade. E ele fala assim, você não está entendendo muito, mas por causa da tua obediência eu vou abençoar todas as famílias da terra. Eu vou entregar o meu filho. Ele vai ser a bênção que Deus estava querendo dar. Não era a bênção de prosperidade, não era a bênção de uma terra que mana leite e mel, não era uma terra que tivesse riquezas. Não é isso que Deus estava falando mais. Ele estava falando assim, um povo que tivesse uma aliança com Deus, onde todas essas coisas vão acontecer, mas muito mais importante é eles serem salvos, terem a salvação em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém, meus amados? Glória a Deus. Eu quero então fixar esse entendimento para você. Eu quero que você veja um quadro aqui. O pastor vai dar um quadro aqui. Por assim dizer, eu vou fazer um resumo de tudo o que aconteceu. Eu queria que você pensasse. A Bíblia fala de sombras e superiores promessas. Fala de sombras ou de tipificação do que Ele faria lá na frente. Existem as sombras e as superiores promessas.
E Deus precisou fazer isso com a humanidade para começar a trazer de uma forma pedagógica o entendimento do que ele faria. Ele não poderia chegar de uma vez, mas ele começou a trazer de forma gradativa tudo o que ele faria com a humanidade. Então perceba aqui, ó, sombra, o sacrifício de Isaac, nós falamos hoje, não é isso? Certo? Mas qual que seria a superior promessa? O sacrifício de Cristo no Calvário. Amém? Culminou, essa foi o cume. Não tem obra maior a ser feita. Outra sombra, Abraão é chamado a entregar seu filho único, unigênito Isaac. Deus entrega o seu filho unigênito. Já aconteceu, já está feito, já está consumado. Outra bênção. Isaac é o filho da promessa, herdeiro da aliança. Jesus é o filho prometido, herdeiro de todas as coisas. As pessoas gostam de fazer um adendo assim, mas o alvo da promessa era Jesus ou somos nós? Jesus. Sempre Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Tudo aconteceu por Jesus. Amém? E nós, por conseguinte, fomos abençoados nele. No amado nós somos abençoados também. Amém? Mas tudo foi por causa de Jesus. Que coisa linda. Tem mais, pastor? Tem. Vamos lá. Abraão crê que Deus poderia ressuscitar Isaac. Aleluia. Superior promessa qual é? Deus realmente ressuscita Jesus ao terceiro dia. Coisa maravilhosa, meu Deus. Isaac sobe ao Moriá, carregando a lenha do sacrifício. Jesus sobe ao Gólgota, carregando a madeira da cruz. Que coisa linda. No último momento, um cordeiro substituiu Isaac. Jesus é o cordeiro de Deus que substituiu a humanidade. Aleluia, aleluia, glória. Tem mais, pastor? Tem mais. Mais umas sombrinhas aí para você ver. Abraão entrega o que tem de mais precioso a Deus. Deus entrega o que tem de mais precioso à humanidade. Tem um S a mais ali. Glória a Deus, amém. O sacrifício confirma a aliança de Abraão. Que coisa linda, né? Foi naquele momento que Deus confirmou pela obediência. Que coisa linda. O sacrifício de Cristo estabelece a nova aliança. É o que a gente vai celebrar hoje aqui. Amém, meus irmãos? E por último, a promessa é reafirmada. Bênçãos a todas as nações. Era a bênção que Abraão tinha, né? Que entendia até aquele momento. Mas hoje, em Cristo, a promessa se cumpre. Salvação a todos os povos. Amém. Amém, meus irmãos. Que o Espírito Santo fale com você plenamente, perfeitamente, a importância de a gente entender a aliança, entender que nós somos hoje com Ele. Amém, queridos? Vamos